Temporada de Copa do Mundo sem jogos do Santos Futebol Clube. Como é que vocês, torcedores santistas, estão? Eu sou o Clebão e você está em mais um conteúdo do canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Primeiramente, peço desculpas pela minha face de ser humano cansado, mas é que o peso da semana do trabalho, graças a Deus, está pegando pesado hoje. Muito bem, galera, como é que vocês estão aí, hein? Estão em paz ou estão ansiosos, com saudade do nosso Peixão, né? Eu confesso para vocês que hoje bateu uma saudadezinha de ver o Santos jogar, mesmo jogando aquilo que vem jogando, né? Mas a gente é torcedor, né? A gente sempre tende para o lado passional, né? A gente gosta de ver o time, a gente torce pelo Santos e tal. Por outro lado, não ver o Santos jogar muito se deve também ao fato da irritabilidade nossa estar com os nervos acalmados, vamos dizer assim, né? Galera, notícias e informações para vocês nesta quinta-feira, 11 de junho, certo? Notícias do Santos aí. Vamos lá. O que nós temos aqui? Ministério Público encomenda a suspensão do leilão do CT Rei Pelé, né? É notícia que muitos canais estão veiculando aí. Houve um burburinho, né? Porque o SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, quis levar o CT Rei Pelé a leilão, tá certo? O que a gente entende por um leilão? Quem der o maior lance leva, só que o Santos, além de ter prioridade do lance, né? Lance mínimo aí de quase 80 milhões de reais, gente. Uma grana que o Santos não tem de jeito nenhum, né? Não teria nem como arrumar esse dinheiro. Pelo menos eu penso, né? A não ser que fosse para se endividar ainda mais, com empréstimo em algum banco, alguma coisa assim. De certa forma, o Ministério Público redigiu um documento, né? Inclusive eu estou acompanhando a matéria aqui junto com vocês. Matéria do GE, tá bom? No documento, o órgão diz que a decisão deve ser tomada até que ocorra o integral saneamento das pendências técnicas, jurídicas, tributárias e patrimoniais. A SPU terá prazo para informar se acatará ou não a recomendação, certo? O MPF, certo? O Ministério Público identificou uma série de questionamentos sobre a venda da área, entre eles dúvidas sobre o valor de mercado do terreno, pendências tributárias, disputa envolvendo benfeitorias realizadas pelo clube e possíveis impactos na competitividade do leilão. Ou seja, de certa forma, tem alguma tratativa ali no meio também de que o Santos, mesmo que fosse arrematado por outro investidor ou uma outra empresa, enfim, não poderia construir nada nesse local que não fosse de cunho esportivo, ou seja, continuaria sendo alguma coisa relacionada a esportes, né? Vai falar assim, não, vamos arrematar o CT Rei Pelé para a construção de um shopping. Não, certo? Isso daí é uma prerrogativa. E o Santos não precisa sair tão cedo das acomodações, né? Então, de certa forma não vai rolar, tá, gente? O Santos não vai sair, minha opinião, tá? O Santos não vai sair do CT Rei Pelé tão cedo, tá? Galera, Miguelito, renovação do Miguelito está encaminhada, né? O Santos voltou atrás em algumas decisões equivocadas que teve a priori informadas ao staff do jogador, né? Que exigiu, numa renovação de contrato, que o Miguelito tivesse aí um reajuste salarial, mais minutagens em campo e um projeto esportivo, tá? Que contempla exatamente isso que eu acabei de falar. Então o Santos voltou atrás e Miguelito, sendo menino da Vila, terá essas exigências atendidas, né? Miguelito, que apesar de ser protagonista na seleção da Bolívia, não é visto de certa forma da mesma maneira internamente pelo Santos, pela comissão técnica, enfim. Mas é um bom jogador, tá? É um bom jogador. É um jogador que, embora tenha despontado na base, viu-se atrasado em detrimento aí de Gabriel Bontempo, de Gustavinho, que teve contrato renovado recentemente, Samuel Pierre, que teve contrato ontem renovado,
Robson Júnior, né? Todo mundo ali com uma melhoria, e ele foi ficando para trás. Isso daí realmente foi desgostando o staff do jogador, tá? Então espero que o Santos mexa os pauzinhos aí o quanto antes para não perder o Miguelito para outro clube, tá certo? Agora uma notícia, uma informação bastante polêmica para você, torcedor do Santos, que é a contratação do Poçante Arboleda. Olha aí, hein? Arboleda. Conhecidamente jogador do São Paulo Futebol Clube, não é? Performou muito bem ali nos primeiros anos de São Paulo e depois começou a ter problemas de ordem comportamental. Viajou para o Equador sem aviso prévio, né? Faltou a treinamentos, enfim. O São Paulo tem uma dívida de cerca de R$1 milhão com o jogador e é esse o entrave para a liberação, mas o fator negativo de que o São Paulo não deseja reforçar nenhum rival, desde que o Santos assuma essa dívida que o São Paulo tem com o atleta, tá? Jogador de 34 anos, ou seja, não é nenhum jovenzinho, né? Embora seja um jogador experiente, foi um jogador pedido pelo Cuca para a comissão técnica, tá certo? Como reforço, né? A gente sabe muito bem que o Cuca tem essa... Embora muita gente seja contra, inclusive eu, tá? A princípio de conversa, assim, eu fui muito a favor, né? Porque eu penso que o Arboleda com o Lucas Veríssimo daria uma dupla de zaga mais consistente, vamos dizer assim, né? Santos que tentou aí o Adonis Frias, que foi bem, depois decaiu demais. O Luan Pérez, que é muito instável, né? O João Ananias, que jogou muito bem contra o Bahia, mas depois decaiu, teve uma falha aqui, uma falha ali e tal. Então, para que fosse um zagueiro de referência, embora o Lucas Veríssimo também seria mais um zagueiro para ser titular do Santos, tá? E daria mais essa consistência defensiva para a zaga do Santos. Mas depois eu comecei a analisar, galera, sobre a questão de comportamento, né? O primeiro jogador que me veio na cabeça foi o Soteldo, né? Que tinha um futebol brilhante dentro de campo, mas fora das quatro linhas era um problema, era uma dor de cabeça. E o Arboleda tem histórico, além de recorrente, muito exacerbado com essa questão do extra-campo, né? Jogador que gosta de uma baladinha, gosta de tomar umas e outras ali, enfim, né? Isso daí não é nem julgamento, tá, galera? Isso daí é vias de fato pelas quais a gente colhe informações para trazer conteúdo para vocês aqui, tá? E aí eu falei, cara, eu acho que não vai ser uma boa. Eu desisto dessa ideia aí, porque o Santos... Não é possível que, por exemplo, o Santos não consiga no mercado brasileiro ou até no mercado sul-americano, embora eu tenha muitas contestações de ficar contratando jogador estrangeiro, porque o Santos tem um limite de 9 estrangeiros para registrar no Campeonato Brasileiro junto à CBF. Seria mais o caso. Mas tem muitos outros jogadores muito melhores, mais jovens e mais baratos que o Arboleda, que não ganha muito pouco não, tá? O Arboleda tem um salário de cerca de R$1 milhão em São Paulo, tá? Para fazer o que está fazendo, inclusive. Que é viajar e ter a sua vidinha do extracampo aí com bastante dor de cabeça, não se apresentar nos treinos, enfim. O Cuca poderia recuperar esse lado do Arboleda. Esse é o único ponto positivo, na verdade, que eu penso que o Arboleda seria uma boa para o Santos. Mas tirando isso, galera, eu acho que o Santos poderia prospectar o mercado através dos seus scouts inexistentes, um zagueiro que fosse referência, um zagueiro que fosse titular aí. Embora a gente colocando no bojo, no frigir dos ovos, ali o Santos tem prioridades maiores do que um zagueiro agora. Na minha opinião, que são 2 laterais, porque nós não temos peça de reposição, tá? Nossa lateral direita é morta, porque temos um Igor Vinícius com o dedinho do pé quebrado, e o Mike com uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia aí. Fez ou fará nos próximos dias. E peça de reposição para uma ausência do Escobar, que é um jogador muito aguerrido, mas também é um jogador que toma muito cartão, às vezes também fica fora por causa de uma preservação física, enfim. Não tem quem colocar no lugar do Escobar, na lateral esquerda. Tá? Vai ficar improvisando o Barrel até quando, né? Como o ala, por exemplo. Gabriel Menino poderia fazer a direita, mas não é a dele, sabe? Ele pode fazer, mas a dele é meio de campo, né? E os extremos, né, galera? Os extremos aí que o Santos tem uma carência, assim, absurda. Então eu penso que
as duas laterais e as duas extremas são muito mais urgentes, muito mais importantes, muito mais fundamentais o Santos se mexer nessa parada para a Copa do Mundo do que o zagueiro, tá? Aqui a questão do Arboleda é que ele foi oferecido ao Santos, né? Aí criou-se todo um Arboleda. Eu sou contra, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você acha do Arboleda? Será que o Marcelo Teixeira vai cometer esse erro novamente? Como foi com o Mike, como foi com o Zé Rafael, como foi com o Zé Ivaldo, Lautaro Dias, Moisés, o Rony, enfim, Tiquinho Soares, né? Então eu quero a opinião de vocês, tá bom, galera? Assim, eu vou ser bem honesto, tá? Bem honesto com você, torcedor. Eu particularmente, vejo todos os canais que fazem cobertura de informações do Santos postando conteúdo todo dia, toda hora. E é shorts, é live, vídeo, né? Vídeos longos, como por exemplo é o do Alex Frutuoso, do Canal 10, é o do Sormani, né? Vídeos de 20, 25, 30 minutos, né? Para uma situação que o Santos não está nem em campo, os jogadores estão de férias. Hoje começou a Copa do Mundo, México 2, África do Sul 0. Então nós estamos aí todo naquele clima, né, de Copa do Mundo, que é um clima que particularmente eu gosto, independentemente de não gostar da seleção brasileira. Eu gosto do clima de Copa do Mundo, né? Remete muito à minha infância, aquela parte de ruas pintadas e quando era prazeroso ver o Brasil jogar. E hoje começou, né? Teve lá a festa de abertura, tal, enfim. Mas independentemente disso, eu particularmente me coloco na posição de relutar bastante, né? Embora os conteúdos aqui do canal A Voz do Santos sejam conteúdos diários para trazer sempre informações para vocês, a gente tem que ser honesto, né? Ninguém vende ilusão aqui. A gente não tem quase nada de notícia, nada de para falar do Santos, né? Praticamente, né? O Cuca tá em Curitiba, o jogador tá no Nordeste, que é o caso do Brasão lá, viajando com a família. E todos os jogadores estão aí viajando, passeando, curtindo as suas férias. Se é um Santos ali que está no treinamento diário, tem uma informação aqui, uma notícia quente ali, a gente solta um short, solta um vídeo, tem uma previsão de jogo, enfim, a gente obviamente vai munir vocês com todas as informações. Mas pinta um Arboledazinho da vida, um Miguelito, um Ministério Público já jogando uma água no chope ali do SPU, por causa da questão de leilão do CT, enfim. Aquilo que pintar de notícias, independentemente do momento ou não, a gente volta com conteúdo para manter vocês sempre muito bem inteirados de tudo que acontece no alvinegro mais famoso do planeta, o maior da Terra, o único que parou uma guerra. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.